Senhor presidente, senador Magno Malta, antes de tudo quero agradecer a generosidade de minhas amigas senadoras Fátima Bezerra e Vanessa Graziotin, que me cederam esse tempo. E eu tenho dito sempre aqui nessa tribuna, em apartes que tenho feito, que para o Brasil melhorar, para o Brasil ter expectativa e esperança que um dia vai ser um país desenvolvido, vai fazer parte do clube dos países desenvolvidos, não precisa fazer nenhuma equação, seja ela econômica, política ou sociológica, basta resolver as questões e os assuntos que são mais conhecidos e que mais afetam a população brasileira. Nada de excepcional. E aqui eu queria tratar de um assunto em relação à segurança do nosso país. Eu já falei em várias oportunidades que hoje está acontecendo no Nordeste brasileiro com mais intensidade que nas outras regiões, o que nós chamamos de o novo cangaço. São grupos, quadrilhas de bandidos que entram na cidade armados, normalmente com armas exclusivas de uso das Forças Armadas, fuzis de assalto, que são contrabandeados com absoluta facilidade no país, cercam a cidade, intimida a cidade, prende a polícia, estoura os bancos, rouba o dinheiro e vão embora. E agora nós estamos vendo que o Banco do Brasil está falando em fechar mais de 500 agências bancárias. Senhor presidente, o Banco do Brasil usa uma grife chamada Brasil, por isso que é chamado Banco do Brasil. Então, ele não pode ter os mesmos procedimentos, as mesmas tratativas que tem os bancos particulares, tipo Banco Itaú, tipo Bradesco, que tem um objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico, o crédito, mas o objetivo principal é dar lucro para os seus acionistas. O Banco do Brasil tem um papel social com o país. O Banco do Brasil, que foi o Banco de Integração Nacional, chegou nos rincões desse país onde havia uma atividade econômica do algodão, do sisal, da agricultura de um modo geral, ele chegou e se instalou e passou a ser chamado Banco da Integração Nacional. O Banco do Brasil forneceu os melhores quadros de funcionários e de técnicos para a criação do Banco Central, para a criação do Ministério do Planejamento, enfim. O Banco do Brasil foi uma escola de formação profissional para que tenhamos hoje uma elite de técnicos e de burocratas em nosso país. Tudo isso foi o Banco do Brasil. E agora o Banco do Brasil quer seguir as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos dos bancos privados. Não pode acontecer isso. Ele tem que pagar pelo nome Brasil que ele usa. Ele tem que pagar por ser um banco de integração nacional. Ele tem que ser também um banco econômico, financeiro, mas tem que ser um banco social. Fechar agências do interior porque foram assaltadas e não reabri-las. Fechar agências porque não são lucrativas, trocando por máquinas, reduzindo empregos. E é importante dizer, senhor presidente, que o acionista que compra uma ação do Banco do Brasil, ele tem que saber que o Banco do Brasil é também um banco social. E eu nunca vi nesse país pressão dos acionistas minoritários do Banco do Brasil para que o Banco do Brasil fechasse a agência. Então, nós temos que fazer um trabalho, forte, uma pressão forte, para que o Banco do Brasil não feche agências nas pequenas cidades, principalmente do Nordeste brasileiro. Com muito prazer, senadora Fátima Bezerra.
Senador Raimundo Lira, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz, até porque tenho acompanhado e, por dever de justiça, devo aqui registrar, destacar que Vossa Excelência tem sido uma voz aqui muito atuante na defesa do papel do Banco do Brasil. E, por isso mesmo, tem se posicionado aqui de forma muito contrária à iniciativa da presidência do Banco do Brasil, iniciativa desastrada, iniciativa que revela uma enorme insensibilidade do ponto de vista social. Me refiro à iniciativa tão combatida por Vossa Excelência de, numa tacada só, fechar mais de 400 agências. E o alvo, né, desse fechamento, desse trancamento que a presidência do Banco do Brasil está fazendo nesse exato momento, são as pequenas cidades, como o senhor diz, são as pequenas cidades lá do meu Rio Grande do Norte, da nossa Paraíba também, né? Imagine, meu Deus, quanta dificuldade dezenas, centenas de pessoas passarão a ter na medida em que essas agências forem fechadas, suas portas forem lacradas. Pensar, inclusive, que o Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica, são importantes agentes no que diz respeito ao pagamento dos aposentados, dos servidores, aos benefícios de prestação continuada, etc. E, ao lado disso tudo, como Vossa Excelência colocou, um banco que tem um papel de responsabilidade social. Então, o Banco do Brasil, claro, ele tem que ver a questão do lucro, é evidente, mas ele não pode, de maneira nenhuma, descuidar, repito, do papel social que ele exerce, enquanto uma instituição muito importante mesmo para o desenvolvimento do nosso país. Então, quero cumprimentar, senador Raimundo Lira, me somar a Vossa Excelência no sentido de nós lutarmos, né? Até porque a apreensão dos funcionários do Banco do Brasil é grande. Novamente vem com a moda do PDV, que nada mais, nada menos é o programa de desligamento voluntário do que uma aposentadoria forçada, como já foi feito nos anos 90. Some-se a isso a apreensão que eles estão tendo nesse exato momento, os servidores do Banco do Brasil, com relação à reforma da Previdência, com relação à reforma trabalhista. Tivemos já a PEC 55, ou seja, é uma temporada de retirada de direitos, de retrocessos, causando muita apreensão mesmo e muita revolta, mas concluo, repito, cumprimentando, né, pela posição que Vossa Excelência tem adotado aqui nessa casa, e vamos nos somar para que o governo ilegítimo que aí está não patrocine mais esse retrocesso, que é o trancamento das agências do Banco do Brasil pelo país afora, atingindo principalmente, claro, as pequenas cidades. Senadora Fátima Bezerra, Vossa Excelência estava ausente aqui naquele outro ambiente, e eu agradeci a Vossa Excelência pela generosidade de ter me cedido a palavra aqui da tribuna. Eu quero dizer que quero incorporar a parte de Vossa Excelência nesse meu pronunciamento em defesa do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil social e financeiro. Nós temos, o ano passado, o Banco do Brasil deu um lucro de 14 bilhões de reais, num ano de recessão de quase, quer dizer, um ano de uma recessão muito forte, de quase depressão, como eu ia dizendo, teve um lucro de 14 bilhões de reais. E pode melhorar esse lucro com eficiência nos seus procedimentos, reduzindo despesas aonde pode ser reduzidas, saber se são necessários o número de vice-presidências que o banco tem, se são necessárias o número de cargos importantes pelos estados do Brasil. Tudo isso pode ser racionalizado. Agora, o que não pode ser racionalizado é a redução do emprego. Senadora Regina, que é o que o Brasil mais está precisando. Por que o emprego? O emprego porque o Brasil, todos nós sabemos que o Brasil está em crise, e o Brasil está em recessão.
Mas quem tem renda no país, a crise está na televisão, a crise está nos jornais, está nos blogs. Mas quem perde o emprego, a crise vem para dentro de casa, afetar a família. E nós sabemos que de cada emprego, pelo menos 4 pessoas dependem daquela carteira assinada. Isso representa 50 milhões de pessoas que estão precisando de renda para sobreviver em nosso país. Dou uma parte com muito prazer à senadora Regina. Peço ao presidente que seja generoso aí com o tempo do senador. É que essa temática muito me interessa, senador. Eu vim correndo quando eu vi o senhor começar falando sobre essa questão. Eu sou funcionária do Banco do Brasil. E, infelizmente, o que eu estou vendo agora foi o que eu vi nos anos 90. A mesma proposta, né, eu era sindicalista, presidente do sindicato, a mesma proposta eu vi nos anos 90 em relação ao Banco do Brasil, aos bancos públicos. E é uma temeridade isso acontecer agora, porque é enxugamento. Tudo bem que o que eles dizem é que não vai, que só estão, o público-alvo é só os que são aposentáveis. Mas não pode esquecer que eles vão engrossar, aliás, vão concorrer no mercado de trabalho, porque é uma mão de obra altamente qualificada e muito jovem ainda, né, no auge da sua força de trabalho. Então, eles vão para o mercado disputar com quem está disputando aí e vão disputar com vantagem, né, porque tem uma expertise adquirida no banco. Os funcionários do Banco do Brasil são sempre desejados pelo mercado, né, e eu vejo assim, está enxugando para quê? Fechar agência, principalmente nas capitais, e isso é estranho, porque isso me soa, porque também já vivi isso na minha época lá no sindicato, que algum banco privado vai abrir naquele lugar, fecha uma agência aqui e depois você vai ver, vai aparecer um banco privado, porque o setor bancário é um filé, não adianta, tem crise, sai crise, e o setor bancário, mesmo os bancos públicos, que tem toda uma função social, que emprestam para o pequeno agricultor, que emprestam para o grande agricultor, para o grande empresário, mas são os bancos sempre lucrativos. Eu não vivi no Banco do Brasil dos anos 90 para cá, ele tem sempre dado lucro, e às vezes lucros muito grandes, e acho que isso tem que ser revertido para a população. E acho que é prejuízo para a população, e fico preocupado também que estão fechando em lugares pequenos, onde o pequeno agricultor vai atrás do seu Pronaf. E aí isso é muito, acho que merecia pelo menos uma discussão maior antes de tomar essas decisões. Obrigada. Senadora Regina, antes de Vossa Excelência chegar aqui no plenário, eu vou repetir o que eu falei, que o Banco do Brasil foi o grande formador de mão de obra qualificada para esse país. Professores nas cidades em que os bancários estavam vivendo. O Maílson da Nóbrega foi professor de matemática num colégio em Cajazeiras, quando ele era bancário do Banco Brasil. Fornecedor de mão de obra qualificada, eu repito, para a criação do Banco Central do Brasil. Fornecedor de mão de obra qualificada para a criação do Ministério do Planejamento. Então, o Banco do Brasil tem essa grande função social do país, de integração, de formação e de modernização. Portanto, nós não podemos permitir que o Banco do Brasil esqueça esse lado social na sua atividade. Tem que ser um banco social e tem que ser um banco financeiro. Essas considerações que eu queria falar, e agora eu vou falar rapidamente de casos objetivos. Eu tive no interior da Paraíba, a nossa presidenta, a senadora Fátima Bezerra, deve ter presenciado isso. A agência é assaltada, aí o banco fecha, aproveita para fechar. Aí os comerciantes estão fechando as suas lojas também, mudando de cidade. Por quê? O que é que eles me disseram? Senador, a próxima agência que tem aqui do Banco do Brasil, da Caixa, é daqui a 40 quilômetros. Então, se eu sair, fechar meu estabelecimento e sair para essa cidade, o assaltante vai saber que eu estou levando dinheiro, estou levando um apurado, então vou ser assaltado e possivelmente assassinado no meio da rua, no meio da estrada. Então fica uma situação, além de desconforto
da redução da qualidade de vida, você vai esvaziar as cidades pequenas e vai criar um problema social adicional, porque muitas das pessoas que moram nas cidades, porque amam as cidades onde elas nasceram, vão ter que se deslocar para os grandes centros que já estão sem estrutura, sem infraestrutura, que possa dar apoio ao excesso de população que existe em todas as grandes cidades do Nordeste e do Brasil. Não podemos esvaziar as nossas cidades pequenas mais do que elas já foram esvaziadas. E, complementando aqui o meu pronunciamento, foi assaltada recentemente a agência bancária da cidade de São João do Rio do Peixe, uma cidade com quase 20 mil habitantes, E aí vai ficar uma cidade com quase 20 mil habitantes, que tem um entorno de várias cidades menores, que tem uma atividade agrícola intensa, e aí ficar sem uma agência bancária. A próxima agência vai ser em Cajazeiras, com aproximadamente 30 quilômetros de distância. Então, nós vamos pegar uma unidade da federação, um município que vem crescendo ao longo dos anos, segurando a sua população. Então, nós vamos criar um problema social e econômico para essa cidade, a exemplo de muitas outras que já está acontecendo. Portanto, eu quero, senadora Vanessa, o seu apoio também de todos os senadores, senador Regufo, senador Requião, pastor, o senador Cassol, o senador Humberto e todos aqueles que amam esse país e que todos nós amamos o Banco do Brasil, mas amamos o Banco do Brasil, não o Banco do Brasil, a imagem do Banco Itaú, amamos o Banco do Brasil, a imagem do Banco do Brasil. Vossa Excelência, me permite uma parte, senador? Com todo prazer, senador. Primeiro, cumprimentá-lo pelo pronunciamento e também pelos apartes que Vossa Excelência recebeu e dizer que nós estamos no mesmo barco, senador. Eu também tive a oportunidade já de me manifestar sobre o assunto e, como Vossa Excelência, eu também venho de uma região talvez até mais complicada do que vossa região. Venho lá da Amazônia, do maior estado do Brasil. Um estado que tem um território de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Municípios distantes um dos outros, mais de 1.000 quilômetros, senador. E sem uma estrada. As nossas estradas são os nossos rios. Rios que em linha reta dariam 500 quilômetros, mas no curso normal da natureza, esses 500 quilômetros passam para 1.500 quilômetros, nobre senador. E o que nós analisamos é a completa ausência do Estado. A unidade do banco, a agência, é fundamental para o desenvolvimento do município, para o atendimento aos aposentados, aos pensionistas, àqueles que usufruem do seguro-defeso. Fechar o banco por quê? O Banco do Brasil, como Vossa Excelência diz, não pode ter a cara do Itaú, não pode ter a cara do Santander, tem que ter a cara do Brasil. E a cara do Brasil é daquela gente que vive lá no seu interior da Paraíba, que vive lá no meu interior do Amazonas, que precisa de ter a presença do Estado, no mínimo, para se sentir brasileiro, no mínimo. Então, parabéns, estamos juntos nessa luta, senador. E só complementando, senadora Vanessa, obrigado pela parte de Vossa Excelência, só complementando, eu nasci na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Antes de eu nascer, a cidade transformou-se num grande centro de produção e de distribuição de algodão. Lá se instalaram Lá na minha cidade se instalaram, na década de 40, grandes empresas multinacionais, exemplo da Sambro, de Anderson Clayton, e empresas privadas, E, por conta dessa atividade econômica, chegou o Banco do Brasil. Foi a 99ª agência do Banco do Brasil. E foi importante, a cidade só se desenvolveu, a Paraíba só se transformou no maior exportador de algodão do Brasil, Campina Grande só se transformou no segundo maior exportador de algodão do mundo, por conta do apoio do Banco do Brasil. Portanto, vamos todos nós, brasileiros, senadores, defender o Banco do Brasil do jeito que o Banco do Brasil é, com direito à eficiência, com direito à modernização, mas continuando sendo o Banco do Brasil, o Banco dos brasileiros.